aula de hoje de português é referente ao livro didático, página 88 e 89. O assunto é sobre verbos, tá ok? Bom, então os verbos são uma das 10 classes gramaticais que eu apresentei a vocês no início do ano. As 10 classes que as palavras da nossa língua estão organizadas, que são os substantivos, verbos, numerais, pronomes, adjetivos, preposições. Então, os verbos também pertencem a uma dessas 10 classes gramaticais. Então, hoje a gente vai estudar ele de forma mais detalhada. Então, o que são verbos? Os verbos são aquelas palavras que indicam uma ação, um estado ou um fenômeno meteorológico. Então, é uma das palavras que nós mais utilizamos ao falar ou ao escrever. É claro que existem também aquelas frases que não têm verbos, que são as chamadas frases nominais. Exemplo, bom dia, boa tarde, que dia quente, que sol lindo, que noite fria. Então essas frases elas são chamadas nominais porque não contêm verbos. Já as frases que contêm verbos são as chamadas frases verbais. Então a maioria das frases que nós falamos no nosso ato de comunicação ou ao escrever, nós estamos utilizando um verbo ou outro. Então, o verbo são justamente essas palavras que indicam uma ação, um estado ou um fenômeno meteorológico. Eu vou fazer daqui a pouco a explanação no cartaz. Bom, os verbos, eles são palavras variáveis, ou seja, são palavras que eles vão sofrer modificações de acordo com a minha intenção, ao escrever ou ao falar. Ou seja, ele vai variar de acordo com o tempo, se for uma ação realizada no momento, vai ser presente, se for uma ação que já foi realizada, vai ser passado, se é uma ação que ainda vai ser realizada, é futuro. Então, eu vou flexionar o verbo de acordo com a minha necessidade. E os verbos também eles vão sofrer variação de acordo com o modo. Será se eu quero expressar uma dúvida, uma certeza, ou um pedido, ou uma ordem? Então, ele vai sofrer a variação também de acordo com o modo. Ele sofre variação também de acordo com o número e a pessoa. Se eu estou me referindo a uma pessoa, então eu vou usar ele no singular. Se eu estou me referindo a duas ou mais pessoas ou coisas, eu vou usar o verbo no plural. Então a gente chama isso de número. E ele também vai sofrer variação de acordo com a pessoa. Então nós temos 3 pessoas que nós chamamos de pessoas do discurso na língua portuguesa, que é a primeira pessoa, a segunda e a terceira. A primeira pessoa é eu, no singular, que é quem fala. A segunda pessoa é tu, que é com quem se fala. E a terceira pessoa é ele, que é de quem ou do que se fala. E as 3 no plural, que é nós, vós, eles ou elas. Então, existem apenas 3 pessoas. 3 no singular, eu, tu, ele. E 3 no plural, nós, vós, eles, tá certo? Então, o verbo ele vai sofrer essa variação de acordo com a minha necessidade, variando em número, pessoa, modo e tempo. E a gente chama essa variação de conjugação, tá certo? Bom, em relação à terminação dos verbos, os verbos também pertencem a 3 conjugações. Então, existem apenas 3. Verbos terminados em ar, verbos terminados em er e verbos terminados em ir. Por exemplo, andar, falar, jogar, cantar, são verbos da primeira conjugação. Os verbos da segunda conjugação são aqueles terminados em er, ler, escrever, viver. E verbos da terceira conjugação são aqueles terminados em ir, sorrir, fugir. Então, eles pertencem a essas 3 conjugações. Então, resumindo, os verbos são essas palavras que indicam uma ação, um estado ou um fenômeno. E eles vão variando de acordo com a minha necessidade. Aqui no cartaz eu vou fazer a explanação melhor sobre o que são verbos, tá certo? Então prestem atenção e também vou explicar a atividade do livro que vocês irão repassar para o caderno. Bom, então, como eu já expliquei, verbos são palavras que indicam estado, ação ou fenômeno meteorológicos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Estado, ser, estar, permanecer, parecer, ficar. Aqui são apenas alguns exemplos, mas existem vários. Então, esses verbos aqui, eles indicam estado porque eles vão estar atribuindo uma característica, uma qualidade ao sujeito, tá certo? Ao substantivo. E verbos que indicam ação são os que nós mais utilizamos. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora? Ensinando, falando,
explanando, lendo. Então, são ações que eu estou praticando agora no momento. Então, o verbo de ação que eu coloquei aqui, andar, falar, sorrir, dormir, estudar, cantar e escrever. Os de fenômenos meteorológicos, ventar, nevar, chover ou anoitecer. Aqui faltou um Szinho bem aqui. Bom, então, de acordo com a minha necessidade, de acordo com o que eu quero falar, transmitir ou escrever, eles vão sofrer variações. Então, essas variações vai depender do tempo, do modo, do número e da pessoa. Bom, em relação ao tempo, existem 3 tempos verbais, que é o presente, o pretérito e o futuro. Então, por exemplo, a ação que eu estou realizando agora no momento é presente. A ação que eu realizei ontem e no passado, ela é pretérito. Então, pretérito se refere ao passado. E o futuro é o que ainda vai acontecer. Então, o verbo ele vai variar de acordo com o tempo. Presente, pretérito e futuro. O presente só tem um. O pretérito ele é subdividido em várias partes. Tem o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais perfeito. Isso aqui vocês vão estudar mais detalhadamente para frente. E o futuro também, ele se subdivide. E os modos, o que são modos verbais? O modo é a forma como eu quero transmitir aquela mensagem, aquela ação que eu estou realizando. Então, existem 3 modos verbais. É o modo que eu quero transmitir, o modo de como foi realizada aquela ação. Então, existe o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Por exemplo, o indicativo, ele indica certeza daquela ação que eu realizei. O subjuntivo é o modo que indica uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese. Por exemplo, se eu fosse para a escola amanhã, se eu fosse. Então, aqui o verbo que eu estou usando é fosse, mas eu imponho uma condição, se. Então, aqui eu não estou indicando uma certeza, eu estou indicando uma hipótese, uma dúvida. Então, o subjuntivo ele indica justamente isso, uma dúvida, uma incerteza. E o imperativo é o modo que indica uma ordem, um pedido, um conselho. Então, existem esses 3 modos aqui, tá bom? Indicativo certeza, subjuntivo incerteza, imperativo são aqueles que indicam ordem, pedido, desejo, enfim. O número. Então, os verbos também eles variam em número, que é singular e plural. Ou seja, se aquilo que eu quero falar se refere a uma única coisa, a uma única pessoa, então eu vou flexionar o verbo no singular. Quando eu digo eu ando meio cansada, então eu estou me referindo a uma única pessoa, eu. Então eu vou usar o verbo ando flexionado no singular. Quando eu digo nós andamos, então aqui eu já flexionei o verbo de acordo com o número, que é o plural, nós. Então eu não vou dizer nós anda meio cansada. Então aqui já fica errado gramaticalmente. Então eu tenho que flexionar o verbo de acordo com o número. Se for no singular, eu tenho que flexionar ele no singular. Se for no plural, eu flexiono de acordo com o plural. E o verbo também ele vai sofrer flexão de acordo com a pessoa. O que é a pessoa? São aquelas 3 pessoas do discurso que a gente apresenta por meio dos pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, só existem 3 pessoas do discurso que nós chamamos. A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Então, quem é a primeira pessoa? A primeira pessoa, ela é quem fala, que se refere a mim, é quem fala. A segunda pessoa se refere a com quem se fala. E a terceira pessoa se refere a de quem ou do que se fala. Então, existem apenas essas 3 pessoas, tá certo? Do discurso. E o verbo, ele vai sofrer essa variação de acordo com isso aqui que eu apresentei a vocês, tá certo? Agora eu vou fazer a explicação das questões do livro que vocês deverão responder no caderno. Só são apenas 2 questões e eu vou explicar. Bom,
Lá no livro, na página 88, de acordo com o que foi explicado, vocês irão responder a questão 1 e a questão 2, tá certo? Então, as questões, elas são referentes àquela crônica que nós trabalhamos, que foi Homem no Mar. Aí, na primeira questão, vai ter um trechozinho da crônica, onde vocês irão responder os itens A, B e C pelo trecho. Então, na letra A diz o seguinte: nesse trecho, que verbo expressa a ação realizada pelo cronista? Ou seja, a crônica O Homem no Mar fala de um homem que estava na varanda de sua casa observando um outro que estava nadando. Então, qual é a palavra que indica a ação realizada pelo cronista? Então, quando diz de minha varanda, vejo entre árvores e telhados o mar. Então, qual é a palavrinha aqui que indica uma ação? O que ele estava fazendo? Então, você vai identificar e vai escrever na letra A. Na letra B, identifique a forma verbal que liga o vento a uma característica dele e a locução verbal usada para indicar sua ação. Bom, quando diz assim, ó, não há ninguém na praia que resplende ao sol, o vento é nordeste. Qual é a palavrinha que liga o vento a uma característica dele? Quando eu digo o vento, é nordeste. Então, entre vento e nordeste, vai ter a palavrinha é. Para quem não sabe, o é acentuado, ele é um verbo. Ele pertence ao verbo ser. Então, ele é um verbo de estado, porque ele está atribuindo uma característica ao vento. Então, aqui ele está servindo de ligação, tá certo? Então, no item B, o verbo que liga, a palavrinha que liga o vento a uma característica é o verbo é. E aí, na mesma pergunta, e a locução verbal usada para indicar sua ação? Para quem não sabe, locução verbal são dois verbos juntos, que vêm juntos, que tem a função de um. Então, a locução verbal que tem aqui nesse trecho é vai tangendo. Vai tangendo, são dois verbos, eles estão juntos, mas eles têm a função de um, por isso eles são chamados de locução verbal. Na letra C, pede para você observar o que se diz a respeito das espumas e das ondas, quais formas verbais são usadas para indicar suas ações. Então, ainda no mesmo trecho, quais são as palavras usadas para indicar as ações a respeito das espumas e das ondas? Então, aqui diz assim: pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem. Então, em relação às espumas, quais são as palavras que indicam as ações que se referem a elas? Quando eu digo espumas que marcham alguns segundos e morrem. Então, aqui tem duas ações que se referem às espumas. Elas marcham e aí você identifica a outra e escreve, tá bom? Essas duas palavrinhas na letra C. Na segunda questão do outro lado, também pede para você reler mais um trecho da crônica Homem no Mar. E na letra A pergunta que forma verbal indica o momento exato em que o homem nadando no mar captura a atenção do cronista. Pela reflexão dessa forma, o cronista indica que escreve depois de ver a cena, durante a cena ou antes dela. Então, aqui a resposta vai ser apenas uma palavrinha. Qual é a forma verbal que indica o momento exato em que um homem nadando no mar captura a atenção do cronista? Quando ele diz, mas perceba o movimento em um ponto do mar. Então, aqui ele usa uma palavrinha que indica a ação realizada por ele. Então, você vai identificar, vai escrever, só é uma palavra. Na letra B, o que mais faz o cronista além de descrever o homem nadando? Então, além disso, o que ele ainda faz? Além de descrever o homem nadando, ele faz o que mais? Então, aqui diz que ele compara a velocidade do homem e das espumas e percebe que as espumas são mais rápidas, né? Então, aqui ele também usa outra palavrinha para descrever essa ação. Ele diz que o cronista compara a velocidade do homem com as espumas. E na letra C, as imagens nesse trecho da crônica e as avaliações sobre elas expressam, aliás, as imagens nesse trecho da crônica e as avaliações sobre elas expressam dúvida ou certeza do narrador. Ou seja, então aqui já é uma pergunta em relação aos modos, que são
indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, aqui essas ações transcritas nesse trecho, elas expressam dúvida ou certeza. Quando ele diz eu vejo, eu percebo, está indicando uma dúvida ou uma certeza. Então, você vai escrever uma dessas duas. E na letra D, a palavra nada é usada no parágrafo com dois sentidos diferentes. Quais? Ou seja, você vai reler o trecho e vai dizer em que sentido foi usado a palavra nada, porque ela pode ter duplo sentido, né? Ela pode ser um verbo, como ela pode indicar também ter outra função dentro da frase. De acordo com o contexto é que você vai saber. E na letra E, que efeito de sentido o narrador pretende promover ao detalhar a sequência dos acontecimentos da cena. Então, ele pretende deixar o quê? Claro que tudo que ocorreu, tudo que ele observou na cena. Então, dentro da crônica, ele descreve as cenas por meio dessas palavras que indicam ações para justamente detalhar a sequência dos acontecimentos da cena. Então, são essas palavras que indicam as ações que vão detalhando a cena na história, tá certo? Que são justamente os verbos. Então, como vocês podem perceber, os verbos eles são de suma importância dentro daquele contexto de escrita ou dentro daquela comunicação, que é para transmitir uma ação, um estado, enfim. Então, vocês irão fazer no caderno apenas a questão 1, A, B e C e a 2 até a letra E. E a correção dessa atividade eu farei na próxima aula, tá certo? Um abraço, fique com Deus.